Muito bem, então a nossa aula 7 é gravitação universal. Bom, a gravitação, gurizada, ela é dividida em duas partes, tá? As leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton. As leis de Kepler, elas são um pouco mais simples, elas são um tanto até que, não diria intuitivas, mas elas são mais simples do que a gravitação universal do Newton. Então a primeira lei de Kepler, tu vê que aqui, né, o livro ficou muito bom, né? É A e 1. Nossa, é uma diagramação, né? É uma, né? Ai, meu Deus do céu, olha. Bota ali, por favor, tá? Primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler e terceira lei de Kepler. Isso é aquelas numerações automáticas que o Word faz, tá? Desculpa aí. A primeira lei de Kepler, tá? Escreve aqui, ela se chama Lei das Órbitas. Essa lei das órbitas, ela é muito simples. Tu aprende ela, inclusive, em geografia, né? A trajetória de cada planeta ao redor do Sol é uma elipse. E um dos focos está localizado no Sol, quer dizer, o Sol nunca está no meio. Então, olha só, tu tem ali uma elipse, o Sol não está no meio, ele está num dos focos da elipse. Por causa disso, quando o planeta gira, se cria dois pontos. Cria um ponto perto do Sol, então o nome desse ponto é periélio. Opa, periélio. Hélio em grego é Sol, então periélio perto do Sol. E aqui nós temos o ponto afastado do Sol, então aqui nós temos o afélio. Eu sei que vocês estudam isso em geografia também. E o Sol nunca está no meio. Então, o raio do periélio é pequeno comparado ao raio do afélio. Só que assim, tá, gurizada, aqui no desenho a gente sempre exagera, tá? Para vocês terem uma ideia, na órbita do Sol ao redor da Terra, na órbita da Terra ao redor do Sol, desculpe, tô cansado, tu quase não nota que a órbita é elíptica, tá? A órbita é quase uma circunferência. A diferença entre o afélio e o periélio na Terra é menos de 1%. Então, é praticamente uma circunferência, né? Não precisa copiar isso aqui, tá? E aí o Sol vai estar num lugar aqui assim, ele não vai estar bem no meio da circunferência. Então, a distância entre o periélio e a distância entre o afélio é muito pequena, tá? Esses desenhos que a gente faz aqui são um exagero para vocês poderem entender o conteúdo. Mas a primeira lei é a lei das órbitas. O planeta nunca descreve uma órbita circular, descreve uma órbita elíptica. A segunda lei é a que tem o maior número de resultados práticos. Durante o movimento de um planeta, o raio vetor, olha só, o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. O que é isso, tá? Essa lei se chama Lei das Áreas. Lei das Áreas. Olha o que o Kepler descobriu lá em 1650, tá? Vou deixar essa elipse aqui parada e vamos desenhar outra elipse aqui do lado, tá? Desenho uma elipse aí do lado. Vamos colocar o Sol aqui igual que eu fiz ali, então ao contrário do que eu fiz lá em cima, certo? Aí tem a Terra nesse ponto e a Terra nesse ponto aqui. Olha só. A velocidade dos planetas do sistema solar é menor no afélio. O que acontece aqui, tá? Depois tu vai entender isso melhor quando eu fechar o conteúdo contigo. Existe uma força que mantém a Terra presa ao Sol, senão a Terra, né? O que a Terra quer aqui, ó? A Terra chegando aqui, ela quer tirar uma linha reta e quer ir embora. Quer que não deixe ela ir embora? Uma força que nada mais é do que a força gravitacional. Só que a força gravitacional, ela depende da distância. Então vamos chamar essa força aqui, ó, de força gravitacional do afélio, e vamos chamar essa força aqui, ó, de força gravitacional do periélio. Força gravitacional do periélio. O que acontece? Tu vai ver daqui um pouquinho que a força gravitacional é inversamente proporcional à distância. Então no periélio, quando a Terra se aproxima do Sol, a força gravitacional aumenta. A força gravitacional do periélio é maior que a força gravitacional do afélio. Então a Terra gira ao redor do Sol com um módulo da velocidade variável. Essa aqui é a velocidade da Terra no afélio. E essa aqui é a velocidade da Terra no periélio. Como no periélio tem mais força puxando para o centro, a velocidade da Terra acaba aumentando.
Então, a velocidade do periélio é maior que a velocidade do afélio. Por isso que tem essa OBS aqui, ó, que a velocidade dos planetas é sempre menor no afélio, ou sempre maior no periélio. Aí olha o que o Kepler descobriu. Imagina o planeta Terra chegando nesse ponto aqui, né? Esse ponto é quase o afélio, quase o ponto mais afastado. Aí a Terra está dando a banda dela aqui, né? Quanto tempo a Terra demora para dar essa banda? 12 meses. Aí imaginem que a Terra leve um mês para fazer isso aqui, tá? Imagina que isso aqui seja um mês das nossas vidas. Provavelmente o tempo que talvez a gente fique sem aula, tomara que não. Sem aula não, né? Sem aula presencial. O que é essa história de raio vetor? O raio vetor é um raio que une o centro da Terra ao centro do Sol na posição inicial, o centro da Terra ao centro do Sol na posição final. Esse raio vetor aqui, ó, ele descreveu uma área, ele percorreu uma área, que a gente chamou de área B. Agora imagina a Terra chegando aqui, tá? A Terra está chegando nesse ponto, que é o periélio, o ponto de maior velocidade, certo? Aí olha só, isso aqui, ó, é a distância que a Terra percorreu nesse um mês. Isso aqui se chama arco de elipse. Cara, no próximo mês, aqui, né, no próximo mês não, nesse ponto aqui, ela é mais rápida. Então esse arco de elipse aumenta, ó, ela percorre uma distância maior em relação à circunferência da elipse. Né? A circunferência da elipse ficou bem ruim, né, porque não tem circunferência da elipse. Mas, enfim, com a parte de fora da elipse. Imagine que isso aqui leve um mês também, certo? O que o Kepler descobriu? Esse raio vetor também descreveu uma área. Numericamente, essas duas áreas são iguais. Se o tempo 1 é igual ao tempo 2, a área 1 também vai ser igual à área 2. O raio vetor, o raio vetor, essa linha, ó, que une o centro da Terra ao centro do Sol, sempre vai percorrer áreas iguais em tempos iguais, porque uma coisa compensa a outra, né? Aqui tu tá comendo uma fatia fina e comprida do bolo. Aqui tu tá comendo uma fatia curta e grossa do bolo. A quantidade de bolo que tu vai comer é a mesma. Mas isso só acontece porque o módulo da velocidade da Terra varia. É isso que a URGS adora pedir. Te aproximando do Sol, a velocidade aumenta. Te afastando do Sol, a velocidade diminui. E assim, ó, isso não precisa ser só nas pontas aqui, tá? Se tu quiser copiar esse desenho, pode fazer no verso da folha, ó. Quer ver, ó? Vou dar um upgrade aqui, daí tu para o vídeo e pega o verso da folha, quer ver, ó? Vou fazer uma elipse aqui, ó. Tá? Vou botar o Sol aqui de novo, né? Essas elipses estão exageradas, né? Na vida real ela não é tão ovalada, ela não é tão excêntrica. Tá, e daí? Imagina que a Terra esteja aqui, tá? Daí a Terra tá dando essa banda aqui, né? Quanto tempo ela levou para fazer isso aqui? Ela levou um tempo T1. Tá, então o raio vetor vai unir o centro da Terra no... O que vai descrever aqui? Vai descrever uma área aqui. Vamos chamar essa área de área 1. Tá, daí agora vamos colocar a Terra, sei lá, aqui assim. Tá, e aí a Terra vai vir aqui. Tá, e daí eu vou fazer esse esquema aqui, a mesma coisa, né? Vamos chamar isso aqui de T2. O que acontece aqui? Uma área 2. O que diz a lei do Kepler? Se o tempo 1 é igual ao tempo 2, né? Se esse tempo aqui for 15 dias e esse tempo aqui for 15 dias, a área 1 é obrigatoriamente igual à área 2. O raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Beleza? É bem legal, é bem bacana. Olha o tamanho que ficou o desenho. E agora nós vamos para a última lei de Kepler, que é a única que tem aquilo que tu gosta, que é fórmula, equação. Essa é a lei preferida da Dona URGS, tá? A Dona URGS gosta da terceira lei de Kepler. Isso não caiu no Enem ainda. Eu até estou esperando cair no Enem uma hora, mas por enquanto ainda não rolou. Deixa eu apagar aqui o mini desenho aqui. A terceira lei de Kepler é a única que tem conta, é a única que tem fórmula. A terceira lei de Kepler se chama Lei dos Períodos. O que é o período? O período é o tempo que tu leva para dar uma volta. A lei dos períodos diz o seguinte, que K... O que é K em física? É uma constante. Então, isso aqui é uma constante. K é igual a período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. O
que é período? O tempo para dar uma volta. E o que é esse raio aqui? Ó? Cuidado, isso aqui não é o raio do planeta, tá? Tem questões que confundem isso. Isso aqui é o raio da órbita. O raio da órbita nada mais é do que a distância que o planeta está do Sol. Então é bom botar aqui, ó. Distância do planeta ao Sol. Beleza. Aí olha só. Professor, não entendi isso aí. O período elevado ao quadrado dividido pelo raio elevado ao cubo é uma constante. Tá. Vamos lá. Como é que é melhor de entender isso aqui? Vamos de novo pro verso da folha. Vou de novo ampliar aqui e criar um espaço em branco aqui, ó, para mim. Olha só. Vamos fazer um desenho parcial do sistema solar. Tipo assim, o Sol está aqui, né? Deixar o Sol aqui como se fosse metade, né? Quais são as ordens dos planetas? Quais são? Qual é a ordem dos planetas, né? O primeiro planeta que nós temos é o nosso amigo Mercúrio. O segundo planeta é Vênus. O terceiro planeta é Nosotros, a Terra, que agora está no pandemônio. O quarto planeta é Marte, por isso que Mercúrio eu tive que colocar ME. O quinto planeta é Júpiter. Tá, e assim vai, não vou botar todos, né? Depois vem Saturno. Minha avó tem muitas joias, só usa nua. Tá, vou botar todos então. Minha avó tem muitas joias, só Saturno usa Urano, nua, Netuno. Antigamente a frase era assim: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, porque o pé era Plutão. Só que agora Plutão deixou de ser um planeta. Aliás, vocês sabem o que é Plutão hoje, né? Plutão é um planeta anão. Foi daí que nós descobrimos que o professor Faé é um plutoniano, porque ele veio do planeta anão. Que legal, Matheus. Então, olha só. É muito fácil de entender que o Kepler percebeu o seguinte, né, cara? O Kepler pegou a lunetinha dele, começou a olhar para os planetas e viu o seguinte: porra, Mercúrio tá perto do Sol, né, mano? Se Mercúrio tá perto do Sol, o raio da órbita dele é pequeno perto dos outros, né? Vênus tá mais longe, né? Então, Vênus, o raio aumenta. E aí, o que ele começou a ver? Ele começou a ver o seguinte: Mercúrio leva aproximadamente 88 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Vênus leva aproximadamente 243 dias. A Terra demora um ano, né? 365 dias. Marte demora 687 dias. O que ele... Tá, os outros não interessam. O que ele entendeu? Cara, conforme eu estou me afastando do Sol, conforme o raio está aumentando, o tempo para dar uma volta aumenta. E aí ele gostava de matemática, ele começou a brincar com matemática, ele entendeu o seguinte: se eu pegar esse tempo aqui, elevar ao quadrado, e pegar esse raio aqui, que é o raio da órbita, e elevar ao cubo, dá um número. Claro que ele foi fazendo isso por tentativa e erro, né? Se eu fizer essa conta para Mercúrio, para Vênus, para Terra, para Marte, qualquer planeta que eu fizer esse cálculo, o resultado é o mesmo. Por isso que ele igualou isso a uma constante. Então, para qualquer planeta do sistema solar, o período elevado ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo vai ser uma constante. Aí tu vai me dizer assim: professor, mas eu queria saber o valor dessa constante. Tu não precisa saber o valor da constante, porque a gente faz isso igualando a fórmula. A melhor coisa que tem que fazer aqui é mostrar. Quer ver? Olha só. Vamos diminuir aqui. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a questão... uma da URGS aqui que eu gosto de mostrar, que é acho que é a 11. Essa aqui. Não, aqui é 11 nada, é mais pra frente. É a 16. É a URGS de 2011. Não copia, deixa ela em branco para quando depois tu fazer os exercícios tu te lembrar dela. Não copia. Aí olha só. Tu vê, a questão é uma linha e meia, né? Parece que... Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Quer dizer, o que ele está dizendo? Né? O raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Fechou? Segundo a terceira lei de Kepler, a URGS ainda ajuda, tá vendo? O período de revolução do Júpiter em torno do Sol é aproximadamente... Aí muita gente me pede essa questão de, mas não tem dado nenhum, né? A única coisa que diz é que o raio de Júpiter é 5 raios da Terra. Como é que eu vou fazer isso? Mas olha as respostas estão em anos. As questões exigem algumas coisas decoradas, né? Todo mundo tem que saber que o período da Terra em anos é
1 ano. Desculpa aí que tô com o celular. Então, o que que acontece? Por exemplo, essa resposta podia estar em dias, né? Aí, se fosse em dias, seria 365 dias. Então, como é que eu vou resolver isso? Cara, eu sei que se eu pegar o período de Júpiter elevado ao quadrado, dividir pelo raio de Júpiter elevado ao cubo, isso vai ser igual ao período da Terra elevado ao quadrado dividido pelo raio da Terra elevado ao cubo, tá vendo? Eu não preciso saber o valor do K, porque eu igualo. Quanto vale o período de Júpiter? Eu quero saber. Então, o período de Júpiter eu não sei. Quanto vale o raio de Júpiter? 5 vezes o raio da Terra. Claro que aqui eu prefiro fazer por números, né? Se o raio da Terra valer 1, o de Júpiter vai valer 5. Fica bem mais fácil do que ficar botando parênteses, né? Porque se tu usar x ou 5, vai ter que, né, botar tudo em parênteses. Então, qual é o período de Júpiter? Qual é o raio de Júpiter? 5 ao cubo. Qual é o período da Terra? Desculpe. Eu sei, né? Qual é que é o período da Terra? 1, né? Porque a resposta está em anos. Então, o período da Terra é 1 ano ao quadrado. E qual é o raio da Terra? 1 ao cubo. Olha que bom que fica de fazer. Aí multiplica cruzado, quanto é que é 5 ao cubo? 5 ao cubo é 125. Então, fica aqui o período de Júpiter ao quadrado é igual a 125. Então, fica aqui o período de Júpiter é igual a raiz de 125. Cara, por isso que ele falou aproximadamente, né, gente? 11 vezes 11 é 121. Então, a raiz de 125 é um pouquinho mais que 11. Então, aproximadamente 11 anos. Júpiter vai levar aproximadamente 11 anos para dar uma volta ao redor da Terra. Sacou? Por isso que tu não precisa saber o valor da constante K. E agora, no próximo vídeo, nós vamos para a lei da gravitação de Newton. Muito bem.